Olá, segundo ano, como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de estatística com análise de gráficos. Como mencionei na aula anterior, no primeiro vídeo desse tema, os cálculos de frequência absoluta e relativa são muito importantes, certo? Por quê? Porque eles são o primeiro tratamento de dados coletados. Então você vê que na estatística sai nas ruas buscando valor, fazendo enquetes, perguntando coisas, certo? E o resultado desse primeiro trabalho é um conjunto de dados que é chamado dados brutos. Então a frequência absoluta e a frequência relativa é um primeiro tratamento, é um primeiro filtro que ordena esses dados coletados, certo? A partir desses dois valores, a gente tem muitas coisas que podem ser feitas. Uma delas são os gráficos, tá certo? Comecemos então, vou ler o texto que está indicado aí na tela. O que são os gráficos? Os gráficos são representações visuais utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Eu faço uma pausa na leitura, eu chamo a atenção a essas duas palavras, representação visual. Disso se tratam os gráficos, porque muitas vezes, quando fazemos a coleta de dados, surge aí como resultado um montão de números. E como vamos fazer para visualizar se existem padrões ou se esses números indicam algum tipo de tendência? O primeiro tratamento, como mencionei, é a frequência absoluta e frequência relativa, certo? E os gráficos, eles permitem uma visualização geométrica desses padrões ou tendências que os números apresentam. Quero dizer, eu posso apresentar a informação a partir da frequência relativa, mas aí eu vou ter que ler os números e interpretá-los. No entanto, a partir do gráfico, basta bater os olhos, eu já tenho a informação que eu necessito. Porque é geométrico, é uma figura que está representando esses padrões, certo? Continua a leitura. Geralmente são utilizados para demonstrar, acabei de falar isso, padrões, tendências e ainda comparar informações qualitativas e quantitativas num determinado espaço de tempo. Os gráficos são ferramentas, claro que são utilizadas em diversas áreas de estudo. É importante ver isso, não? Porque normalmente a gente associa gráfico com física, que usa muito, matemática, aparece muito, mas os gráficos são utilizados também, como vamos ver hoje na estatística, são utilizados na geografia, muitíssimo, economia, história, biologia também, os histogramas usam muito na parte de biologia e outras áreas também, gente. Quer dizer, os gráficos, eles são transdisciplinários, ou seja, eles abarcam, eles são utilizados em diversas disciplinas distintas, certo? Então, independentemente do que vocês vão estudar, inclusive medicina, vocês vão cruzar com gráficos na vida, tá certo? Continua a leitura. Aí diz para facilitar a visualização de alguns dados. Isso foi o que eu mencionei agora há pouco. Por que facilita a visualização? Porque é uma forma geométrica. Os padrões que apresentam os valores numéricos estão sendo representados de maneira geométrica. Por isso que facilita a visualização. Bem como para tornar os dados mais claros e informativos. Dessa forma, o uso de gráficos torna a interpretação ou a análise mais rápida e objetiva. Tudo bem, gente? Continuamos aqui então. Elementos dos gráficos. Aqui são 4 elementos, aqui embaixo. Ó. Título, fonte, números e legendas. Vamos um por um. O título é importante, todos os gráficos sempre tem título. Do que trata o gráfico? Então aqui no exemplo, deixa eu ampliar aqui. Esse gráfico, o título dele é proporção de pessoas que utilizam as fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo. Então aqui é o título desse gráfico, tá certo? Aqui está dizendo, geralmente possui um título a respeito da informação que será apresentada, e nesse caso, qual que é a informação apresentada? Proporção de pessoas que utilizam fontes de informação, certo? A fonte é quem fez ou quem fabricou o gráfico. Nesse caso aqui a fonte está aqui embaixo, ó, fonte, IBGE. Se vocês forem prestar atenção, qualquer jornal que apresenta um gráfico, em letrinhas minúsculas aparece a fonte embaixo. IBGE é um dos mais notados, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Existem outras fontes, outras empresas que fazem as coletas de dados. A IBGE é normalmente a mais confiável de todas, certo? Mas não é obrigatório, né?
por exemplo, em física, em estatística sim, sempre aparece a fonte. Em física, se uma pessoa faz um artigo e apresenta um gráfico, se entende que o gráfico foi feito pelo autor do artigo, né? Então não vai colocar a fonte e pôr o nome dele, isso não tem sentido. Mas em estatística sim, porque esses gráficos, nesse caso, sempre estão associados à coleta de dados, ou coleta de opiniões das pessoas. E esse trabalho, ele é muito delicado. Existem técnicas de coleta de dados. Então, dependendo da empresa que realiza a coleta, vai ser uma coleta com dados mais confiáveis ou menos confiáveis, dependendo de como se maneje o tipo de coleta de dados, tá certo? Então, essa questão da fonte, ela é muito importante. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do gráfico, tá aqui. Números são essenciais para comparar as informações dadas pelos gráficos. Os números são esses valores, estão aqui. Aqui eu quero chamar a atenção, que está de 20 em 20, ó, tá vendo? 0, 20, 40, 60, 80 e 100. A primeira barra está entre 60 e 80. E você vê que está mais para o lado do 80 do que 60. Então eu interpreto que essa barra aqui está chegando mais ou menos no valor 75%. Quer dizer, essa é uma informação qualitativa dada pelo gráfico, mas dá uma certa precisão. Acontece também nas 3 barras posteriores, certo? Quer dizer, é muito comum, você não coloca todos os valores aqui no eixo das ordenadas, você coloca valores de espaços em espaços, dependendo da quantidade, né? Para poder comportar todas as informações que o gráfico possui. Tá certo? Esses são os valores numéricos. Você vê que aqui embaixo, no eixo das abscissas, ele não tem nem sequer valores numéricos. Só tem os que utilizam fontes e os que não utilizam. Certo? Ou seja, aqui embaixo a informação não é quantitativa, ela é qualitativa. Tá certo? Deixa eu continuar a leitura. Aqui, legendas. A legenda é o seguinte, aqui você vê que essas barras têm cores diferentes, né? Então vamos olhar aqui embaixo, que está a legenda, ó. E você olha as cores, você vê que será que essas cores é só estética ou elas possuem alguma informação? Normalmente tem informação associada quando tem cores diferentes. Isso em estatística. Por exemplo, a cor amarela, como diz o título, na proporção de pessoas que utilizam fontes de informação sobre acontecimentos políticos por anos de estudo. Então, por mais de 11 anos ou mais, é essa barra amarela aqui. É a proporção de pessoas que utilizam fontes de informação, ou seja, é quase 95%. A barra verde é de 8 a 10 anos. A barra lilás é de 4 a 7 anos. E sem instrução, em menos de 4 anos, seria essa barra aqui, a última, a primeira. Quer dizer, as cores são portadoras de uma informação também. Isso que separou em 2 grupos, que são as que utilizam fontes de informação e essas aqui não utilizam fontes de informação pelos mesmos prazos. A ideia é que esse quadradinho amarelo complementaria aqui para chegar ao 100%. Seria mais ou menos isso. Aqui é a mesma coisa, para esse lilás seria esse pedacinho que completaria o 100%. Então a legenda é uma informação complementar que explica certas variáveis que estão sendo representadas no gráfico. Certo? Em estatística é muito comum, isso pode acontecer em outras áreas também. Vamos concentrar nos gráficos de estatística, né? E aqui eu tenho aqui na legenda, deixa eu olhar aqui, quando parte do gráfico apresenta legendas que auxiliam a leitura das informações apresentadas, junto a ela, cores que destacam diferentes informações, datas ou períodos são utilizadas. Em algum lugar tem que pôr uma data, não? Aqui na fonte, né? Isso aqui é importante, ó. O ano que foi feito o gráfico. O que está dizendo aqui embaixo, abril de 1996. Estou indicando com o cursor, ó. É importante o ano porque de ano a ano, às vezes, dependendo do tipo de pesquisa que foi realizada, as tendências de consumo, por exemplo, de uma certa amostra, podem mudar. Então é importante sempre pôr o ano que foi feito o gráfico em estatística. Tá certo? Ele pôs o ano aqui 2 vezes, aqui no 1996 no título, e na fonte de novo aparece o ano e o mês incluso, abril de 96. Isso aqui é uma informação também importante, tá certo? Os 4 elementos que são importantes dos gráficos. Vamos agora começar com a classificação de gráficos.
Vejamos agora as diversas maneiras de exibir os dados no gráfico, de acordo com o objetivo pretendido. O primeiro caso é gráficos de colunas. Se pode ver nos dois exemplos aqui embaixo, colunas porque são colunas. É também chamado gráfico de barras, tá? São barras aqui, elas podem ser tanto na horizontal como na vertical. Então aqui, por exemplo, vamos dar uma olhadinha nesse primeiro gráfico. Deixa eu ampliá-lo para vê-lo melhor. Aqui está. Aqui nesse gráfico você vê que depois o título, perdão, vendas por ano. Então aqui eu tenho 3 cores. No produto A ele tem 3 barras de cores diferentes. A cor azul mais clara, que é essa primeira aqui de cima, do ano de 2017. Essa cor cinza do ano 2018. E essa azul mais escuro 2019. Você vê que isso aqui é uma legenda, certo? E se vê que esse produto A é vendas por ano. Então o produto A em 2017 houve uma certa quantidade de vendas. E essa vendas cresceu para 2018 e continuou em aumento para 2019. Então você vê como que a informação é posta no gráfico. Que tipo de informação está sendo dada, né? Aqui você vê no produto B e C a mesma coisa. Aí no produto C, se vê que em 2017 estava vendendo mais do que o produto B e A, mas as vendas estão caindo. Enquanto o produto A e B, as vendas estão aumentando de ano a ano, certo? Esse é o típico caso de um gráfico de colunas horizontal, mas ela poderia ser também perfeitamente vertical, dá na mesma. Esse gráfico, vamos dar uma olhadinha nele. Aqui eu tenho o número de alunos de uma escola por série. Então, tá faltando, deixa eu ver aqui, a legenda, ó, aqui tá a legenda, ó, que eu tirei, 7º, 8º e 9º ano, número de alunos. Então, em 2008, 7º ano tinha 15 alunos, no 8º ano tinha, você vê que é 10, 15, 20, 25, aquilo que eu falei, não era necessário por todos os valores. O gráfico, a ideia do gráfico na estatística dá uma ideia de uma informação. Então, no 8º ano seria mais ou menos o que? Entre 10 e 15, vamos pôr aqui entre 12 alunos aproximadamente. E no 9º ano seria quase 20 alunos, vamos pôr 18 alunos, certo? Em 2008, veio 2009, manteve-se mais ou menos igual. 2010, você vê que manteve constante. 2011, houve um pequeno aumento de cada das 3 séries. E depois, até 2018, o número aumentou para 30. Quer dizer, se era o 18 em 2008, agora são 30, mais de 30 alunos aqui no 9º ano em 2018. Entenda o que eu estava querendo dizer com representação gráfica ou representação geométrica de dados de valores numéricos? Se visualiza o crescimento de um valor aqui, certo? Esse é o gráfico chamado de barras ou gráfico de colunas, tanto faz o nome, certo? Continuamos, o segundo tipo é gráfico de linha, é muito parecido ao gráfico de barras. Aqui eu chamo a atenção que esses valores aqui, ó, são frequência absoluta, né? Certo? Não é percentual. Aqui do lado ele omitiu a informação no eixo horizontal, mas seria a frequência absoluta, provavelmente, tá? O gráfico de linha, eu posso usar tanto a frequência absoluta como frequência relativa. Nesse caso, está usando a frequência relativa, ó, valor percentual. Então aqui está o título, taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade no Brasil. Aqui está a data entre 1940, está aqui no gráfico, ó, 1940 até 2010. Então em 1940, a taxa de analfabetismo de pessoas de 15 anos ou mais era de 56%. Você vê que ele pôs a bolinha entre 50% e 60%, ó, no gráfico. Mas está mais perto dos 60% do que dos 50%. Ele poderia ter omitido os 56% aqui. Mas ele decidiu colocar. Essa é a decisão do autor. Vou pôr os 56% aí, tá? Aqui 50%, bem em cima da linha, certo? Em 1950, em 1960, 39,6%. Então ele vai pondo vários pontinhos no gráfico e ao fim, representando os valores percentuais de analfabetos com mais de 15 anos. E depois faz uma linha ligando um ponto a outro. E para que serve a linha? Para a gente ver que aqui dá para ver claramente, através da linha, que o número de analfabetos no Brasil está diminuindo. No de 56, de 1940, caiu para um pouco menos de 10% em 2010. Certo? Isso é um exemplo gráfico de linha. Poderia perfeitamente bem pôr barras aqui, ó.
uma barra aqui, outra barra aqui, e a informação seria dada da mesma forma. Nada mais que nas barras, elas ficariam com alturas que vão diminuindo, né? Certo? E a linha, o gráfico de linha, a vantagem é que ela mostra uma tendência com mais claridade, como é o caso aqui do segundo gráfico. Aqui, esse gráfico é o número de alunos. Agora eu acabo de ver, não tem título, não. É importante o título, hein? Cadê o título? Bom, devia estar aqui. Imagino que seja o número de alunos também. É o número de alunos. Eu peguei desse mesmo site, está aqui, ó. Tá? Mas é o mesmo gráfico do anterior, só que aqui está representado por um gráfico de linhas. Aqui é de barras. É a mesma coisa. No caso do gráfico de linhas, aqui, ó. Sétimo, oitavo e nono ano. Azul, laranja e amarelo. Não? Aqui também amarelo, nono ano. Então ele vai colocando os valores em 2008, 2009. Aqui você vê que omitiu os pontos e só pôs a linha. Então a linha está mostrando, ó, os alunos do nono ano permaneceu mais ou menos constante de 2008 até mais ou menos 2012, quando começou a haver um aumento. Depois houve uma pequena caída de 2014 para 2015 e depois voltou a aumentar. Aí você pode comparar a partir da linha, você vê que essa tendência de crescimento não é tão visível assim no gráfico de barras, certo? O gráfico de linha exalta mais essa característica, está aumentando ou diminuindo o número de alunos, certo? Os dados que estão aqui são frequência absoluta também, desse lado, tá? Aí tem o oitavo ano, você vê que é um valor menor que os anteriores, e o sétimo ano, intermediário sempre, certo? Mas os 3 anos, o número de alunos vai em aumento. Isso é o gráfico de linha. Também é chamado gráfico de segmento, no sentido de ser segmentos de reta, como está indicado no primeiro gráfico. Vão juntando os pontos e surgem vários segmentos. Esse caso aqui foi construído da mesma forma, só que nada mais o autor decidiu omitir os pontos, só pôs a linha. Certo, gente? Esse é o gráfico de linha. Gráfico pizza, me encanta esse nome. É também chamado, o nome técnico dele é gráfico de setores. É pizza porque parece uma pizza, né? Você vê uma pizza aqui? Esse modelo aqui utiliza a frequência relativa, tá? Eu vou explicar como é que constrói. Aqui a ideia é nada mais dar uma visualizada como é que funciona. Por exemplo, nesse primeiro caso, eu tenho preferência por modalidades esportivas. Então, eu fiz uma pesquisa com várias pessoas, dos esportes, qual é o esporte preferido delas. Aí então, nas minhas frequências, eu fiz o tratamento de dados e cheguei nas frequências relativas. 40% das pessoas entrevistadas da minha amostra disseram que gostam de futebol. Tá aqui em verde, você vê que eu pus verde aqui no futebol, verde, tá? 40%. Voleibol, 30%. Insisto, esse 30% é a frequência relativa do cálculo, o mesmo cálculo que vocês fizeram na atividade anterior. 15% prefere basquete, 10% natação e outros tipos de esportes, 5%. Esse outros, porque às vezes começa a aparecer esgrima, xadrez, sei lá, outros esportes, handebol, e são valores tão pequenos que no caso da pesquisa vale mais a pena juntar tudo no mesmo pacote e colocou aí os 5%, tá certo? Você vê que visualizando o gráfico de setores, se vê claramente qual que é a tendência que prevalece. Poderia colocar esses dados no gráfico de barra, poderia colocar esses dados no gráfico de linha também. Depende da escolha, como é que a pessoa quer apresentar os dados, tá certo? Esse é outro exemplo de gráfico de setores, que é vendas por vendedor. É a mesma coisa, cada vendedor fez, sei lá, 10 vendas no mês, 15 vendas, outro fez 5 vendas. Vai aparecer vários dados, certo? Aí eu faço o tratamento de dados, encontro a frequência absoluta, depois eu vou e calculo a frequência relativa. Então esses valores percentuais e frequência relativa. Aí aparece o couto, tá representado de cor azul, que é esse aqui, ó, ele vendeu 27%, quer dizer, de todas as mercadorias vendidas pela loja em um mês, que seja, aqui não está dizendo, ou um ano, esse couto sozinho vendeu 27%. Aí vem em segundo lugar o ruivo, que vendeu 24%. O Lemos vendeu 20%. Tudo que foi vendido, o Lemos vendeu 20%, certo? Aí você vê quem são os melhores vendedores. Tá certo? Esse é o gráfico, é chamado pizza também, por referência a pizza, né? Me deu vontade de comer pizza agora. Bom, histograma, acho que é dos gráficos que vimos, os tipos de gráficos é o mais sofisticado, tá?
A gente vai ver a construção dele mais para frente. O histograma é uma ferramenta de análise de dados que apresenta diversos retângulos justapostos. É muito parecido ao gráfico de colunas, mas tem umas coisinhas aí que são diferentes, tá? Por esse motivo ele se assemelha ao gráfico de colunas, eu acabei de falar. Entretanto, o histograma normalmente utiliza dados agrupados por classe. A gente não viu esse tipo de agrupamento de dados, tá? Ainda que também pode utilizar dados agrupados por pontos. Pode-se fazer pro agrupamento de dados por pontos que a gente viu. Esse aqui é o que estamos trabalhando. Esse aqui a gente ainda não viu, tá? Aqui tem dois exemplos. Como eu falei, é muito parecido ao gráfico de colunas. Esse caso é a distribuição da população por altura. Então se vê, olhando para o gráfico, a gente pergunta dessa população, qual que é a altura que prevalece? Qual o número de pessoas, qual é a altura do maior número de pessoas? Olhando para o gráfico, claramente o maior número de pessoas mede 1,70 m, ou seja, uma população alta. 1,80 m, ó, já é menor. 1,90 m menor, vai diminuindo. Percebe? Esses dados aqui, o número de pessoas que estaria aqui do lado, sei que não foi representado o número de pessoas, porque não é necessário, às vezes. Mas por que não é necessário? Porque olhando para o gráfico eu já sei, gente, nessa população aí, o maior número de pessoas mede 1,70 m. É o número de pessoas, a altura predominante, certo? E a altura que menos prevalece é 2,10 m e 1,40 m. Já sei, já tenho a informação. Mas eu posso nos histogramas usar também os valores numéricos. Então aqui eu tenho nesse gráfico, não diz o que é, só pus ele aqui para mostrar, por exemplo, número 6, houve 231 incidências. Aqui eu pus esse gráfico, isso aqui é dados de frequência absoluta, certo? E aqui aqui é o número, por exemplo, 1, 2, 3, 4, poderia ser qualquer coisa, não? Tipo, suponho que o número 6 incidiu 231 vezes. Esse aqui é uma frequência absoluta, tá? Quer dizer, o histograma, como eu falei, normalmente utiliza dados agrupados por classe, e eu posso, nesse tipo de agrupamento de dados, ter a frequência absoluta e relativa também, tá? O número 5 incidiu 147 vezes, aí você vê o número de incidência dos números, tá? O número de vezes que cada número incidiu. É muito parecido ao gráfico de colunas. Tá certo, gente? Bom, até aqui espero que seja claro, acho que não tem nenhum segredo. Agora vamos ver como é que constrói o gráfico. Bom, vamos ver agora como se constroem os gráficos a partir dos valores de frequência absoluta e frequência relativa. Eu tomei um exemplo da aula anterior, que era número de filhos, certo? Foi feita uma pesquisa, uma certa região, uma certa amostra, e se perguntou qual o número de filhos que as pessoas entrevistadas possuíam. Então, 30 pessoas disseram que tinham nenhum filho, 36 pessoas disseram um filho, 60 pessoas disseram 2 filhos e assim sucessivamente. Então aqui eu tenho a coluna das frequências absolutas e aqui ao lado a coluna de frequências relativas. Para a construção do gráfico de barras, como é que a gente faz? Tem duas maneiras de fazer isso. A primeira forma, eu coloco aqui no eixo, só quero fazer o gráfico de barras vertical. Eu coloco as frequências absolutas no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Como já mencionei anteriormente, eu não ponho todos os valores, eu tomo intervalos, eu coloquei de 10 em 10, porque me convém mais que seja de 10 em 10, 10, 20, 30, 40, 50 e 60. E no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, eu coloquei o número de filhos, certo? Então, para o número 0, quer dizer, nenhum filho, 0 filhos, 30 pessoas. Então eu estico uma barra até o número 30. Um filho, 36 pessoas. Então eu vou colocar a barra até uma altura um pouco acima da metade, que separa entre 30 e 40, certo? 2 filhos, 60 pessoas, é uma barra mais alta. 3 filhos aí dá 24 pessoas, um pouco entre 20 e 30, um pouco abaixo da metade. 4 filhos, somente 10 pessoas disseram que tem 4 filhos. Então no gráfico de barra se vê que é notório ver aí qual que é a maior, quer dizer, que a maior quantidade de pessoas possuem apenas 2 filhos. Você vê de cara essa informação, certo?
Aqui eu estou usando frequência absoluta. O gráfico de linha seria a construção parecida. Mesmo exemplo, tá? Então eu coloco os dois valores de frequência absoluta no eixo vertical, o número de filhos na horizontal. No caso, o gráfico de linha sempre tem que ser assim. No gráfico de coluna, se eu colocar a frequência absoluta na horizontal, aí fica as colunas na horizontal também. Que é o gráfico horizontal, precisamente. Tá? 0 filhos 30, 1 filho 36. Então primeira coisa, eu vou pôr uns pontinhos. Um ponto aqui, outro ponto aqui em cima, um 60, mais ou menos em cima do 2. E um terceiro e quarto ponto aqui, um quarto e quinto, perdão. Depois que eu coloquei os pontos, eu comunico todos os pontos com segmentos de reta. Aí me dá a linha, certo? O gráfico de linha ele é mais usado para indicar uma tendência de crescimento ou diminuição de uma certa variável, certo? O gráfico de coluna ele é mais útil para mostrar qual é aquele valor de maior incidência. E os gráficos cumprem finalidades distintas, não? São mais úteis para uma coisa do que para outra, mas o método de construção é o mesmo. Eu posso sobrepor os dois gráficos, o gráfico de coluna e o gráfico de linhas. Também, tem gente que faz isso, tá? E aqui é outra maneira ainda de poder expressar esses gráficos, é omitir completamente do eixo das ordenadas os valores de frequência absoluta e colocar os valores numéricos da frequência absoluta bem em cima das barras. Então 0 filhos já sei que são 30 pessoas. 1 filho já sei que é 36, 2 filhos 60. Estão vendo? Isso poderia ser feito também com frequência relativa, né? Como nesse exemplo aqui, ó. Aqui. É a mesma coisa, tá? Coloco o pontinho, o valor numérico em cima do ponto, certo? E no gráfico de linha eu posso fazer, então, eu acabei de mostrar, né? Eu posso omitir a informação aqui do lado, eu posso deixar a informação aqui também, tanto faz, das frequências absolutas aqui, e coloco somente em cima de cada ponto o valor da frequência absoluta que me corresponde, certo? O gráfico de setores, ele já utiliza frequências relativas. Vimos os dois exemplos anteriores disso, certo? Eu peguei aqui outra pesquisa para não ficar no mesmo. Esportes, não foi o exemplo anterior, não? Futebol, frequência absoluta 160 pessoas disseram que gostam de futebol, frequência relativa 40%. Então, vôlei, 120 pessoas entrevistadas preferem o vôlei, o que corresponde a 30% da amostra. Basquete, 60 pessoas, assim sucessivamente, tá? Então, como o gráfico é de setores, os dados percentuais serão distribuídos levando-se em conta a proporção da área a ser representada relacionada aos valores dos porcentagens. Então, o gráfico de setores, eu sei que o ciclo completo corresponde a 100%. E esse 100% corresponde a 360 graus. Se eu corto pela metade o círculo, eu vou ter 50% associado a um ângulo de 180 graus. Se eu divido o círculo em 4 partes, eu sei que esse ângulo vale 90 graus. Em 90 graus vai estar associado a 25%. Se eu corto pela metade esse 1/4 da circunferência, eu vou ter metade de 25% é 12,5%. E esse ângulo vai valer metade de 90 graus, 45 graus. E posso montar uma regra de 3 e chegar que 1% vale 3,6 graus. Certo? Então, para poder montar o gráfico de setores, eu tenho que pegar os valores de frequência relativa e verificar qual é o ângulo associado a ele. Como que faz isso? Por regra de 3. 100% vale 360, 40% vale x. Quando eu multiplicar em cruz, isso equivale a pegar 40% e multiplicar por 3,6 graus. Então, futebol, os 40% tem que ter um ângulo associado a ele de 144 graus. O vôlei é 30%. Eu pego 30 e multiplico por 3,6 graus, que 3,6 graus é 1%. Então, 30% é 30 vezes 3,6. O ângulo associado ao vôlei teria que ser de 108 graus.
Estão vendo isso, gente? Basquete 15%, faça a multiplicação, o ângulo associado a 54 graus e assim sucessivamente. Se eu somo esses valores aqui, 144, mais 108, mais 54, mais 36 e mais 18, tem que dar a volta completa, que é 360 graus. Certo? Então, como é que vai fazer o gráfico de setores? Usando é transferidor que chama isso aqui, né? Um transferidor. Certo? Então, para calcular o futebol, pego o transferidor e meço um ângulo de 144 graus. Eu marco um pontinho na circunferência, pego no transferidor e marco os 144 graus. Faço uma segunda marca. Todo esse setor vai estar associado a quem gosta de futebol. Aí escolhe uma cor. No caso, a cor escolhida foi o verde. E aqui está indicado o verde. Eu não vou colocar 144 graus aqui, gente. Se coloca o valor percentual da frequência relativa, né? 40%. O 144 graus foi usado para construir a fatia da circunferência, que vai representar quem gosta de futebol, certo? Os 30% do vôlei, que vale a 108 graus, eu ponho meu compasso nesse ponto, marco 108 graus, eu posso pôr aqui embaixo, tanto faz, e aqui eu tenho 108 graus, indico com uma cor qualquer, ponho vôlei, por exemplo, 30%, certo? E assim vou construindo os valores, os demais valores, não? Mas tem que usar compasso, tá? E também, transferidor. E compasso também, claro, tem que fazer a circunferência. Em seguida, ao marcar o... Aí, está explicando o que eu acabei de falar. Certo? E é isso que a gente tem que ver hoje, tá? Atividade, o que é atividade? Eu dou esse grupo aqui de dados, tá mais gordinho, né, gente? Por que tá gordinho? Porque em estatística se trabalha com muitos valores, tá? Então aqui eu exagerei um pouco, são 160 dados. Vocês têm que construir aqui frequência absoluta e frequência relativa, no item A, tabela. E por que tem que fazer esses dois valores? Porque vocês vão precisar deles para fazer o gráfico de barras, associado a esses valores, o gráfico de linha e o gráfico de setores. Tá certo? E essa é a atividade que vocês têm que entregar até sexta-feira. Tá certo, gente? Eu recomendo, de fato, gente, como eu falei logo no início do vídeo, façam no caderno o gráfico, tá? Lhes prometo que será a única vez que eu vou fazer vocês fazerem gráficos no caderno. A partir dos próximos gráficos que surgirem, eu vou explicar para vocês como se faz gráfico no Word. Porque eu acho que é importante vocês conhecerem esse recurso, se é que vocês já não conhecem. Aí vocês vão ficar com raiva de mim. Que trabalho me deu fazer o gráfico no caderno, que é tão fácil no Word. Mas, gente, o gráfico no caderno, feito à mão, é importante para vocês entenderem como é que se faz o gráfico. Certo? Associar bem os pontos aí, tá? Façam como quiserem. Escolham o jeito que vocês quiserem fazer. Se vocês quiserem fazer assim, se vocês quiserem fazer assim, com os valores de frequência absoluta aqui do lado, tá? Ou esse aqui. Certo? E para o gráfico de setores, gente, vai ter que usar transferidor e compasso, tá? Para fazer bem essa distribuição. Tá certo? Bom, é isso então que eu queria falar. Vou deixar esse anexo do curso aqui, que vocês viram na tela, na atividade para vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima. Tchau!